Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico, que é um debate entre o apologeta protestante João Oliveira e um padre, certo? Sobre o purgatório. É simples, pô. Os pais da igreja acreditavam no purgatório. É engajadamente na escritura, meu querido. Não tem como negar isso, meu. Do mesmo jeito que não tem Santíssima Trindade, também não tem o purgatório, mas vocês reconhecem a Santíssima Trindade por causa da igreja. Tem evidência da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E tem evidência também do purgatório, que é um fogo purificador, que purifica, que purga as almas para chegar à perfeição, para entrar no paraíso, certo? Olha só, vamos ver aqui. Estudar em cima. Depois sou eu que persigo a igreja. Do purgatório. Então, porque o tema é, o purgatório é bíblico. Então, qual é essa... Vamos começar aí, assim, esquentar os motores desse debate. Como eu dizia, é um tema que geralmente traz uma certa polêmica, né? Porque geralmente nós procuramos a palavra purgatório, né, nas Sagradas Escrituras. E de fato, a palavra purgatório você não vai encontrar, né? Você vai encontrar referências a uma realidade que nós chamamos de purgatório, né? E que compreendemos como esta realidade de purificação do ser humano, né? Mesmo após a sua morte. Isso se dá principalmente, né, a partir daquela prática já antiga na igreja de se rezar pelos mortos, né? Tem um comercial aqui. Simples. A palavra purgatório, como diz o padre, corretamente, está de acordo com a tradição. Não tem. Não aparece, mas Santíssima Trindade também não aparece, mas tem evidência de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ó, a palavra purgatório não aparece na Bíblia, mas a palavra Santíssima Trindade também não. Parece na Bíblia. Entendemos que o protestante ele usa dessa malícia para negar o que? O purgatório. Se a Santíssima Trindade for reconhecida pela igreja, a festa da divina da sabedoria divina será conhecida pela igreja, o purgatório também será conhecido pela igreja. Ó. E, no entretanto, 90% dos protestantes acreditam na Santíssima Trindade. Quem desenvolveu o dogma da Santíssima Trindade foi a Igreja Católica, que gastou 4 cursílios para fazer isso. O cursílio de Nicéia 325, Constantinopla 381, Calcedônia 451, Éfeso 431. Demorou 4 cursílios para definir de maneira firme o dogma da Santíssima Trindade. E, no entretanto, a maioria dos protestantes acredita, mas onde que tem a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Não tem. Parece Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, em Mateus 28, 19. Certo? Mas não aparece a palavra Trindade. Olha só. É simples entender isso. Tem evidência bíblica. O dogma do purgatório é essencialmente totalmente voltado com a Escritura. Vocês podem desenrolar, vocês podem puxar o cabelo, mas não tem como, pô. Tem evidência. Do mesmo jeito que tem evidência da Santíssima Trindade. Nós podemos fundamentar em alguns textos bíblicos, né? Mas também, porque aí está a diferença, talvez, entre o católico, né, e as igrejas advindas ali da reforma protestante, né, os evangélicos e tal, nós temos, além das Sagradas Escrituras, né, nós temos como palavra de peso a tradição da igreja, né, que vem desde os primeiros tempos apostólicos até os nossos dias, né? Os doutores da igreja. Isso, chamados doutores da igreja, e por aí vai, os padres ou os pais da igreja, os grandes teólogos dos primeiros séculos, né? Então, por conta dessa ideia ou esta Jesus Cristo na cruz, né? Fiz de Cristo na cruz, né? Porque, segundo o catecismo, o purgatório é dinâmica. Quero Se você o protestante. o teatro, né, de Ariano Suassuna,
que é objeto inclusive da minha tese de doutorado, né? Você vai ver os personagens, né? João Grilo, por exemplo, perguntando: Senhor, né, os últimos lugares do purgatório estão vazios? Estão vagos, né? Então pegue esses camaradas e mande para lá, porque dá para pagar o muito que fizeram, né? Então isso foi entrando no nosso imaginário popular. Mas a forma como a igreja e o próprio catecismo da Igreja Católica nos mostra, né, essa realidade purgatório, né, é uma realidade de purificação. Ok. Juan. Bom, Olha a explicação do padre, de acordo com a tradição, certo? Olha só que interessante. Eu tenho um estudo aqui que eu fiz profundo para mostrar pra gente, ó. Essa doutrina do purgatório, ela se baseia em 1 Coríntios 13, do 12 ao 15, e Mateus 5, 26, 25, 26, ó. Santo Tomás de Aquino, ele debruçou nesse texto. E São Tomás claro que ele diz assim: pelas almas que estão no céu, a gente não reza, porque já estão no céu, já estão salvos, já estão ressurretas, né? Não precisa de oração, e já estão na glória. Pelas que estão no inferno, não adianta rezar. Elas já foram condenadas, então, para que a igreja reze, porque eles já estão nessa prisão, pagando o último centavo. Qual é o nome dessa prisão? Purgatório, porque o céu não é uma prisão, é a morada. O inferno é uma prisão. O céu é a morada dos reeleitos, dos remidos. E o inferno é uma prisão para aquele que já está condenado, certo? Nunca mais vai sair dali. Olha só, Santo Tomás de Aquino, falando sobre isso, pai da igreja, que acreditava no purgatório, certo? Debustou nesse texto aqui, ó. 1 Coríntios 3, olha só, 12 ao 15. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, como outro eu, ou como prata, ouro, pedra preciosa, como madeira, ou com ferno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá ao dia do julgamento, e irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo aprovará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistiu ao construtor, receberá recompensa. Se a pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo através do fogo. Olha só. Vamos entender aqui. Vamos ver o doutor, que é o peixinho do Lucas Manzoli. O purgatório, a meu ver, com todo respeito ao padre, ele anula totalmente o sacrifício de Cristo na cruz, né? Porque, segundo o catecismo, o purgatório entra lá pessoas eleitas, né, salvas já, não são pessoas condenadas, mas que precisam obter Anula o sacrifício de Cristo por quê? O sacrifício salvífico de Cristo é pela sua salvação, certo? Como você vai ser salvo? Sendo todo santo, buscando a verdadeira imitação, afastando das coisas do mal, para você chegar perfeito nessa santidade, para evitar o purgatório. O sacrifício de Cristo realmente não elimina o purgatório. Simples, meu irmão. É simples entender isso. Não vem com essa patifaria, com essa farofa pra cima de mim, não, que não vem com essa não, pô. Olha só. Olha só. Tem uma passagem que fala sobre isso aqui, sobre o estudo que eu fiz. Anula o sacrifício de Cristo. O que arde sobre as almas desses que estão no purgatório é o sangue de Cristo, pô. Ó, Catecismo 1032. Tá falando sobre o purgatório, certo? Olha só. Outro pai da igreja falando sobre o purgatório. Citamos Santo Tomás de Aquino. Agora vamos citar outro texto aqui, ó. São Gregório, ó. Outro texto
explicação de São Gregório Magno, né? No ano 593, naquele livro chamado Diálogo, que ele escreveu, de Mateus 12, 31, 32. São Gregório Magno, nesse documento, Diálogo, ele coloca assim: baseado nesses textos, nós cremos que existe um fogo purificador para as faltas leves no mundo vindouro, visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado, nem nesse século, nem no século que vem. Certo? Faltas leves podem ser purificados, ou para a passagem do outro mundo, que é o purgatório. Esse texto, São Gregório Magno, foi escrito no ano 593 da era cristã, explicando esse texto, dizendo que poderiam ter faltas sendo para ser purificado no mundo vindouro. Estou citando isso aqui por ano 593. Antes do Martinho Lutero fazer a reforma em 1517. Então, quase 100 anos antes de Lutero, um Papa já tinha escrito sobre o purgatório. Lucas 12, 42. Diz assim: o Senhor replicou, falando para Pedro. Né? Qual é o administrador nesse caso? As pessoas próprias da igreja. Os sacerdotes, os leigos, etc. Certo? Os bispos religiosos sobre fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários, para lhe dar o seu tempo, a medida do trigo. Felizes daqueles que servem, que o Senhor o acha procedendo assim, quando vier, em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Aqui está o céu, ser o Senhor. Me busca um administrador. Os bens deles multiplique, os talentos estou estando de graça, estado de graça. Ele me confiará os bens eternos. Olha só, pô. Aqui uma explicação de Lucas 12, 42. Ó. Se eu levei uma vida reta, uma vida buscando o Senhor, cuidando das coisas de Deus e buscando santidade, eu vou direto, pô. Mas no finalzinho, se eu tropeçar, se eu desviar, Deus vai me jogar no inferno? São pecados leves, meu. Vou passar por esse fogo que vai purificar os meus pecados, para mim entrar limpo, para adorar o verbo, contemplar, servir o verbo de noite, ali Apocalipse 7,15. É simples, pô. Os pais da igreja já acreditavam. Os pais da igreja, os primeiros escritos dos purgatório, as Atas de Paulo e Teclas, Atos de Paulo e Teclas, é um escrito do ano 160 da era cristã. Onde é que está anos? Onde que está o ano 160? Teleca é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo. E ela se desfez um casamento com o noivo para assistir São Paulo. Olha só que interessante. A Tecla, ela desfez um casamento só para ouvir Paulo pregar. Se converteu com a pregação de São Paulo. Olha só. São Paulo na evangelização. E no escrito, ela vai na casa de uma pessoa. E aí está escrito assim: após a exibição, Trifena novamente recebe a sua filha, tal Conila, que havia morrido, disse para ela olha só, no ano 160. Uma serva convertida por apóstolo Paulo. O Senhor, mãe, deveria rezar essas estrangeira, Tecla como a mim, para que ela ore por mim, para que eu seja levado para o lugar do justo. Isso é do ano 160. São Cirilo de Alexandria, ano 190. Ó. Por que eu coloquei o vídeo do processante? Para você entender.
o padre está correto. O protestante já despreza isso. Estou citando pais da igreja. E versículo bíblico. O dogma do purgatório, essa revelação, essa verdade beatífica que vem do magistério, vem da tradição. Desde o primeiro lá do século já acreditava, pô. Olha só. São Cirilo de Alexandria no ano 190. Ora, o escrito dela, porém, nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas a alma que morreram em pecado venial, referindo senão a um fogo comum, mas um fogo que penetra a alma e a purifica, o fogo correto. Corretor. Ele cita 1 Coríntios 3:15. 1 Coríntios. Se eu pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, passando de alguma maneira através do fogo. Então esse debate é desnecessário, pô. Tem uma certa santidade, se purificar de alguns pecados veniais, que a Igreja Católica chama de pecados menores, para então ela conseguir o acesso ao céu, né? E nós cremos que Cristo, ele, quando nos justifica, ele nos justifica por completo e nos limpa por completo. Então não há que se falar em purgatório, né? E depois eu quero adentrar nos textos bíblicos e você está muito conciso, pode adentrar aí. Eu estou muito curioso de saber o que o padre vai usar de textos bíblicos aqui, né? Então eu passo a bola para o padre fazendo uma pergunta, né? Qual texto bíblico que você embasa o purgatório? Mateus 5, 25, 26, 1 Timóteo 3, do 12 em diante. Tem mais Mateus, se você citar aqui, ó, como citei Mateus 5, 25, 26, certo? Tem, olha só, já citei os pais da igreja, Lucas 12, 47, Lucas 19, Mateus 12, 31, 32, Lucas 12, 42, 1 Coríntios 3, 12, 15, Mateus 5, 26, 25, 26, em 1 Pedro 3, 19. Tem várias passagens. Isaías, se você for pegar também, fala também o profeta Isaías. Isaías, olha só. (24, 21, 22). Tem várias passagens, meu querido. Vários, amplos para defender esse dogma que foi definido pela igreja, como a Santíssima Trindade, como etc. Todos os dogmas alicerçados na Escritura, na tradição, no magistério. Não tem como, meu irmão. E que o sacrifício de Cristo anula o purgatório. Não sei onde. O purgatório é um ato de misericórdia, pô. É o amor salvífico do Senhor, pô. Como diz, é a segunda chance, pô. 1 Macabeus, ó. Macabeus. 2 Macabeus. Também cita também, ó. É simples, meu irmão. Você poderia citar tudo isso aqui que eu escrevi aqui, ó. Ó, só purgatório. Tem mais, pô. Mas tá amplo, pô. Por quê? É pra católico que conhecer, ó. Santo Tomás de Aquino falava do purgatório. Olha só. São Cirilo também, como já citei, fala do purgatório. Tem mais aqui. São Cirilo. São Gregório Magno, lá no 593, fala também. O Catecismo 1030 fala também do purgatório. Olha só. Os pais da igreja falaram do purgatório aqui, ó. Primeiro escrito do purgatório, Atas de Paulo e Tecla. Aos de Paulo e Tecla é um escrito do ano 160 da era cristã. Olha só como eu acabei de meditar aqui, lendo aqui. São Cirilo de Alexandria, 1990, fala também. Tem vários, pô.
Isso aqui é só um resumo, pô. Só um resumo. Tertuliano fala do purgatório e do fogo corretor, ó. É um deles. Ele fala que a esposa ora pela alma do marido para que ele receba refrigério e vá para o lugar do justo. Então, no ano 220, Tertuliano já falava claramente do purgatório, pô. Tertuliano, que nasceu no ano 160, se converteu em 1995 e no ano 203 ele escreve o De Anima, que é da alma. Que é da alma. É um escrito de carne, restituiu ressurreição. Ó. Da carne e outro livro dele escreveu da Mogonamia terceiro e da carona em todos esses 4 livros de Tertuliano. É os livros que ele escreveu falando sobre isso, pô. Falando da carne e outros livros dele, ele escreveu da monogamia terceiro e da corona. Em todos esses 4 livros, Tertuliano fala do purgatório. Nossa, eu queria ter esses livros. Eu não tenho, porque eu não... 1 Coríntios 15, ó. Cita também, ó. São Cirilo cita também. Em ano 390. É simples, pô. Tanto na escritura e tantos pais da igreja. Fecha. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. É só um resumo, pô. Só um resumo. Glória a Deus, aleluia. Salve a Igreja Católica.